Veja estas imagens do exterior muito impressionantes. Estamos em Kiev, é o bombardeio e provavelmente é um marco nesta guerra em 2026, lembrando que isso dura desde 2022. E aí, essas imagens absolutamente impressionantes dessa grande cidade de Kiev. Acho que é uma cidade de, você disse, normalmente mais de 3 milhões de habitantes. Dentro dos limites da cidade, mas é ainda maior nos arredores. E agora estamos vendo bombardeios em grande escala. Daqui a pouco vamos entrar em detalhes sobre as centenas de drones que foram usados e sobre as consequências. Nunca tínhamos visto essas imagens em Kiev. Isso mostra que a Rússia atingiu um novo patamar. O que pode ser interceptado são tanto os drones kamikazes, Shahed, 90 interceptados, são os mísseis de cruzeiro tradicionais, 90 interceptados. Os ucranianos não conseguem interceptar sozinhos mísseis balísticos a 4.000, 5.000 km por hora ou hipersônicos, como os Kinzhal. Para isso, eles precisam de sistemas ocidentais, embaixadores franceses e o Patriot americano. Fornecemos, mas não na quantidade necessária de munições. Os americanos consumiram tudo no Golfo e não querem ajudar, e nós não aumentamos a produção para acompanhar. Tecnicamente, o que está acontecendo? O que faz com que, lembramos do momento, não faz tanto tempo, em que dizíamos que Kiev pelo menos estava mais ou menos protegida e só uma pequena parte dos mísseis e drones conseguia passar. Agora vemos uma surpresa ruim para a Ucrânia, a Rússia conseguiu aprovar vários de seus itens. A interrupção do fornecimento americano ocorre porque, mesmo com a Europa comprando munições, os Estados Unidos preferiram redirecioná-las para Israel, Oriente Médio e reabastecer seus próprios estoques. Na verdade, é só a interrupção do apoio americano, que nem é apoio e sim roubo do dinheiro europeu. Todos pagamos impostos para nos defender e proteger a Europa via Ucrânia. Os americanos decidiram nos roubar para usar o dinheiro como lhes convinha. Veja, comentem conosco, por favor, vocês dois. O mapa dos disparos, ele é muito interessante. Estávamos acostumados com esse mapa onde víamos em amarelo, acho que são os drones, e em laranja, os mísseis. Antes atiravam aleatoriamente, mas agora adotaram estratégia e focaram os disparos em Kiev, a capital. Bem, mais uma vez, esse é o objetivo da saturação. A partir do momento em que você tem várias centenas de vetores chegando ao mesmo tempo, você tem uma saturação nos radares. Basicamente, os interceptores que vemos em amarelo, quase tudo é interceptado sistematicamente. Mas você vê que alguns desses traços estão em linha reta, e os traços rosas estão em linha reta direta. São mísseis balísticos que sobem alto e são muito rápidos. Mesmo podendo detectá-los, no fim, não temos meios para interceptá-los. Isso causa grande sofrimento aos ucranianos. Perguntam-se por que foram abandonados assim. O momento em que realmente acreditaram, sim, eles acreditaram que iríamos ajudá-los, foi quando os russos começaram a atacar a usina nuclear de Rivne em fevereiro passado. Quando os russos destruíram o sarcófago, que mais uma vez nós financiamos na antiga usina de Chernobyl. Mesmo com ameaças como o nuclear que ultrapassa a fronteira ucraniana, continuamos inativos. Essa imagem, olhem, onde vemos a interceptação de um míssil Iskander por um Patriot, uma bateria ucraniana Patriot. Imagino que ela foi comprada ou adquirida de qualquer forma dos americanos, né? E que os americanos... Eles deram alguns. Deram. Os americanos deram. Os americanos... Os Países Baixos. E pronto. Explique para nós, general, o que estamos vendo exatamente. Por que há esse tipo de clarão onde vemos todos os... Bem, então... É o sistema já destruído. São os resíduos incandescentes do explosivo que estava dentro. Ali, o que está caindo são realmente os destroços de um míssil que foi interceptado. Outras imagens é o F-16 da 107ª Esquadrilha Aérea. Vamos vê-lo daqui a pouco. Pergunta, o que os ocidentais poderiam fazer se quisessem garantir ainda mais o céu da Ucrânia? Então, para começar, fornecer aviões para interceptar os drones. Parece que os ucranianos estão usando os Mirages 2000 na luta contra os Shahed. Eles preferem muito mais ao F-16, pois é mais manobrável na faixa de velocidade de interesse e possui sistema de tiro superior. Aliás, sobre esse assunto, o Rafale já foi colocado nos mesmos padrões para o Golfo Pérsico. Então é isso. Isso permite que eles interceptem com o canhão. Ainda é preciso fazer um avião voar. Exato. E é aí que a chegada, esperamos que em breve, acho que estamos falando de meses, de um primeiro lote de 16 Gripen, isso também pode ajudar. General, o senhor causou sensação aqui quando afirmou, durante a destruição de Mariupol, que era legítima defesa, referindo-se ao artigo 51 da Carta da ONU, correto? Sim. O senhor disse que, se quisessem, os ocidentais poderiam bombardear os locais de onde saem os mísseis russos. Hoje, o que o senhor diz ao ver isso? O mesmo?
Se formos ver legalmente, isso é uma agressão. Podemos olhar o que Israel faz contra o Hezbollah. Então, eles destroem muitas outras coisas além dos locais de lançamento. Mas ninguém contesta a eles a possibilidade de atirar em alguém que lança um drone. Então, é isso. São dois pesos, duas medidas. Aceitamos da Rússia na Ucrânia o que não aceitamos em Israel. Aceitamos da Rússia na Ucrânia o que não aceitamos em Israel. Os ocidentais temem a Rússia. Claro que eles têm medo da Rússia, mas isso é compreensível. Quero dizer, não somos loucos. Não estamos tentando desencadear um holocausto nuclear, mesmo por causa da Ucrânia, por mais carinho que tenhamos pela Ucrânia. Mas o resultado é que, ao demonstrarmos nosso medo, deixamos Putin no controle da escalada. Ele deveria ter entendido que, se ele joga com a escalada, nós também podemos jogar com a escalada. E aí talvez esse fosse um sinal a ser dado. É especialmente dar mísseis de longo alcance aos ucranianos, com a autorização explícita de atacar na Rússia os locais de lançamento dessas coisas aí. Putin envia uma mensagem não só para a Ucrânia, mas também para os europeus. Vejam os lançamentos dos mísseis Oreshnik, que têm alcance até a Europa. Os Oreshnik foram feitos para 500 quilômetros. Eles são feitos exatamente para isso, se me permite dizer. Eles existem só para isso, para nós. Mísseis com alcance de 5.500 quilômetros precisam ser lançados de longe da Ucrânia contra a própria Ucrânia, pois foram feitos para atingir a nós. Então, o principal é entender que, na essência, é uma arma nuclear. Um míssil nuclear que tem uma precisão ruim. Porque como é uma arma nuclear, se cair 1 quilômetro para a direita ou 500 metros para a esquerda, no final das contas, sempre atinge mais ou menos o alvo e destrói tudo. Putin está mostrando os dentes para nós? E bem, mas a gente tem a mesma coisa, só que melhor, por sinal. Mas, simplesmente, se nós tirássemos as ogivas nucleares dos nossos mísseis balísticos nucleares, a gente teria a capacidade de fazer a mesma coisa. Mas é justamente esse o problema. É uma arma de marketing. Ela não tem nenhum efeito operacional no campo de batalha. O disparo custa entre 30 e 50 milhões de dólares e os resultados, quando eles atiraram ali ao sul de Kiev, foram destruir garagens e instalações agrícolas. Xavier Titelman, você menciona marketing, mas pergunto para ambos. No início da guerra dizíamos que exagerávamos, que os russos não tentariam nada, etc. Mas hoje é a própria França, é mandante, chefe do Estado-Maior, que diz sim, é possível que a França entre em guerra conosco nos próximos anos. Então isso se torna uma ameaça séria. Bem, com o tempo, não é como se não tivéssemos feito nada, isso não é verdade. Fizemos muito para ajudar a Ucrânia. Mas apesar de tudo, não fizemos o suficiente para convencer Putin de que é uma má ideia continuar nos pressionando. Dito isso, as coisas não vão bem para Putin no campo de batalha. E a minha leitura disso, e eu não sou o único, viu? É que Putin está se fazendo de forte. Agora, para despertar Trump, para que Trump venha negociar e finalmente entregue a Ucrânia para ele. Basicamente eu acho que é porque as coisas não vão bem na linha de frente que Putin está fazendo isso. Mas desculpe. Ele consegue fazer isso por 30 noites seguidas. General, pergunto ao senhor e a você. Acredita, como o alto comando francês, que a Rússia pode tentar algo contra o Ocidente ou a OTAN? Então, contra os países bálticos, em particular, seria muito mais fácil para os russos hoje decretar um cessar-fogo na Ucrânia e colocar 150 mil homens para atacar a Estônia. Porque, claramente, se eles tomarem Narva, na pior das hipóteses, eles perdem 100 mil homens, o que acontece a cada 100 dias na Ucrânia. E na melhor das hipóteses, a gente não responde e aí desmoronamos. Então, o custo político de conseguir tomar Narva significa que, por outro lado, estamos em guerra aberta contra a Rússia. O almirante Vangelis dizia, não se enganem, a Rússia enfrenta dificuldades no Donbass, pois todo o esforço de guerra da Ucrânia recebe grande apoio da Europa com uma enorme fortuna. A Europa não é pouca coisa. Mas em toda a cortina de ferro da Finlândia à Bulgária existem muitos pontos frágeis. Sim, mas a Rússia também é frágil. Então nós não estamos no lugar de Putin. Então eu não sei o que ele considera ser do interesse dele, mas a ideia de que ele atacaria em outro lugar supõe que ele pare o ataque na Ucrânia de uma forma ou de outra. O regime dele vai durar o bastante para incentivá-lo a causar problemas em outro lugar? Tenho muita dúvida. Será que ele veria isso como vantajoso? Tenho dúvidas. Kaliningrado é frágil. Então, se os russos tomarem Narva, tomamos metade do enclave de Kaliningrado e dizemos 1 a 1, bola ao centro, agora vamos conversar.
Os Estados Unidos parecem levar isso a sério. Por trás do teatro, como o de Trump, que às vezes foi bem mascarado, é isso. Os Estados Unidos parecem bastante sérios na ideia de que é preciso aumentar um pouco a dissuasão contra a Rússia, segundo o Financial Times. Lá, os responsáveis americanos se mostram abertos a desdobramentos adicionais, além dos países atuais que já recebem bombardeiros com capacidade nuclear. Eles falam agora de expandir isso das armas nucleares implantadas na Europa, que são armazenadas e guardadas pelas tropas americanas, grupos aéreos, nações aliadas equipadas com F-30 e 5 F-15 e Tornado. O que isso significa? Em resumo, que tipo de avião poderia ser implantado e que tipo de bomba poderia ser levada em direção à Rússia e por quem? Sim, então, a bomba da OTAN é a B-60 e um Mark II, se não me engano, é essa agora. É um tipo de bomba planadora, só que é nuclear. Ela é armazenada longe, ou seja, não fica na linha de frente, porque o ataque aéreo partiria de longe. Tem algo ilógico em basear esse negócio aí no sentido operacional do termo, né? No sentido operacional do termo, uma base permanente, né? Eu quero dizer, né? Um depósito de armas especiais, como dizem. Na França, na Polônia ou nos países bálticos. É burrice, porque a gente quer que o ataque em si, a operação aérea, parta de longe o suficiente para complicar as opções de defesa. É isso. Desculpe, explique o que mais os Estados Unidos fariam. Vamos usar o mapa para ver o que já existe e o que pode ser desenvolvido ali. Este é o mapa mostrando as potências nucleares França e Reino Unido, além da localização das bombas nucleares americanas mencionadas. Com aviões DCA, Dual Capable Aircraft, ou seja, F-16 e agora F-35, capazes de lançar essa bomba da OTAN. Se os americanos quiserem fazer mais, o que exatamente eles fazem? Eles vão fazer do jeito americano? Eles não vão fazer com esses meios. Ou seja, esse é um problema fundamental da dissuasão, pois se os americanos decidirem usar armas nucleares, usarão os meios atuais, como Tomahawks e mísseis de cruzeiro, e não essas bombas. Então, na verdade, é mais uma forma de extorsão dos países para pagar pelos aviões americanos, que são incapazes de lançar algo que nunca será usado, do que qualquer outra coisa. Mas, apesar de tudo, isso conforta os países membros da OTAN, permite que eles digam: nós somos uma aliança nuclear. Isso continua sendo um fator de complicação no cálculo estratégico para Putin. É isso. Há também um elemento importante: o restabelecimento de um equilíbrio estratégico. Teoricamente, os países que mantiveram armas após o fim da URSS deveriam continuar com elas. A Bielorrússia recebeu armas russas em seu território. Assim, de modo simétrico, os Estados Unidos poderiam instalar armas nucleares na Polônia, já que os russos violaram autorizações. É só repetir as mesmas idiotices dos russos, agindo em paralelo. Você entende de aviões? Rafale e F-35 estão competindo? Existe alguma superioridade de um ou de outro em relação, como posso dizer, ao transporte de armas nucleares? O único avião capaz de transportar as armas nucleares americanas, que são aquelas de que estamos falando, é um avião americano. É o F-35. Essa é uma das poucas razões para o F-35 ter sido escolhido por países como Holanda, Bélgica e Itália. Isso era para poder continuar a implantar a arma nuclear americana. Então, se amanhã esses países quisessem comprar o pacote Rafale com a arma nuclear francesa, bastaria negociar. É preciso saber se todos querem e se haverá compartilhamento nuclear. Pode ser uma pequena manobra anti-francesa F-35 contra a Rafale? Claramente. Havia início de discussões, sim, com o Rafale sobre a Polônia, com desdobramentos operacionais de armas nucleares francesas na Polônia. Isso nos corta o caminho e impede oportunidades para o Rafale. Vocês dois explicam muito bem como há uma espécie de extorsão. É uma investigação. É uma extorsão. Vocês estão presos aos nossos aviões, independentemente da qualidade deles, porque o F-35 é um avião. É bom saber, hein? Ele cai sozinho. Hein? Eles foram embora. Não, são números. São números americanos. 288 mil horas de voo, 11 F-30 e 511 foram perdidos por pane de motor ou de software. 1 milhão de horas de voo do Rafale, nenhum perdido por pane de motor. Se for o caso, os americanos são bons vendedores, porque vocês aparentemente são vendedores. Mas também aqueles compradores dinamarqueses e holandeses dizem estamos com vocês, mas por trás adquirem F-35. Mas é isso, são compradores de uma ingenuidade impressionante. Os belgas, os holandeses, os suíços, eles dizem: como vocês conseguiram comprar essa porcaria? Mas é loucura. Mesmo quando perdem, os americanos conseguem colocar seus aviões.
Lembro da competição na Coreia do Sul, Singapura, Holanda e Suíça. O Rafale vence a competição contra o F-35 e aviões americanos, mas mesmo assim os Estados Unidos conseguem. Ah, e a Noruega? Por que foi o primeiro país a comprar? Descobrimos isso pelo Wikileaks. Foram os americanos que exerceram pressão diplomática para que eles não comprassem um avião europeu. De tudo o que a gente vê e de tudo o que a gente ouve falar, obviamente a questão é do que Putin é capaz. Ele está no poder há 26 anos. Acho que ele tem 73 ou 74 anos, acho que ainda 73. Você acredita que então essa é uma idade, é um período sensível, um quarto de século no poder autoritário? É geralmente aí que as coisas começam a desandar. Ele viu Saddam cair, viu Gaddafi cair, viu recentemente Khamenei cair, né? Isso pode ser um fator, digamos, de tensão adicional? Não. O que houve no Irã não deve tirar o sono dele. Principalmente porque o regime ainda está no poder. Houve mortes, mas o regime permanece. Existe uma obsessão russa, né? Lembre-se, ele sempre considerou que havia uma certa hipocrisia ocidental que ignorava o direito internacional sempre que queria afastar pessoas de quem não gostava. E de fato é verdade, nós fizemos isso de forma bastante brutal quando foi necessário. Sim, desse lado aí. E o que ele fez na África? Putin não tem o monopólio do cinismo. Quantos governos legítimos foram derrubados pela Rússia nos últimos anos na África? E no Oriente Médio? Isso o preocupa? Ou seja, lembrar que ocidentais também são brutais e mentirosos. Nesse jogo não ficamos atrás. Bem, nós, europeus, não chegamos a esse ponto. Trump sim, mas nós não. Ainda queremos acreditar em relações decentes, inclusive com a Rússia. Ainda queremos dizer para nós mesmos que um dia a Rússia de Putin sairá desse pesadelo e estará pronta para dialogar, porque o futuro da Rússia está na Europa. Somos o principal mercado deles, mais que a China. E a economia deles ia muito melhor quando vendiam seu gás para a Alemanha.